Ouvintes da Difusora, muito bom dia, bom sábado, bom domingo. É um prazer de receber hoje no estúdio da Difusora o empresário e pioneiro de Marechal Cândido Rondon, Renato Kieffer, para uma conversa, para um bate-papo, envolvendo um pouquinho de história, porque toda entrevista em si consiste de história, não temos como negar isso. E satisfação, Renato, receber aqui e fazer essa entrevista nesse programa que desde meados de setembro é uma parceria do Projeto Memória Rondonense e da Rádio Difusora, o quadro Personalidade da Semana. O prazer é meu, bom dia a todos. Essa é a segunda vez. A primeira vez que eu fui entrevistado foi logo depois do nosso mandato, então eu tive aqui conversando, mas faz mais de 20 anos, né? E graças a Deus a gente está aqui ainda para de novo falar alguma coisa. E de repente, onde é que eu posso ser útil, certo? Com satisfação. Eu queria antes disso fazer um parênteses, viu, Arthur Vitek, que é muito louvável, Memórias Rondonenses. Eu acho que até que enfim alguém está resgatando o que é Rondão. Esse é um trabalho que, se muita gente agora não dá muito valor, mas com certeza daqui 10, 20, 30 anos, quanto mais tempo se passar, mais vai ser valorizado esse teu trabalho. Então acho que isso é gratificante. Parabéns para você, e o Cristiano que te ajuda e toda a equipe que vocês têm. Muito legal. Obrigado, Renato. Te agradeço de coração o apoio que você está emprestando, a sua mãe ao projeto, e nós precisamos disso, senão o projeto não vai avante, tá? Renato, começando bem simplória a pergunta, quando chego para começar a conversa. A família Kieffer, Oscar Kieffer, a dona Érica e o Nelson e o Renato, chegaram aqui anos em Marechal Cândido Rondon, e qual foi o objetivo de vir a Marechal Rondon? E o que levou os Kieffer a vir a Marechal Cândido Rondon? O pai, insatisfeito assim pela vida, pelo que Piratuba estava levando e o progresso, e ele queria desbravar. Então, como era muitos empreendedor, outros, empreendedor, como muitos. Os primeiros que chegaram, na verdade, todos eles eram empreendedores, sabe? E nós chegamos aqui em 54, eu tinha 2 anos de idade, e o pai comprou uma colônia de terra aí perto de Novo Horizonte, e para plantar café. Para plantar café? Eu cheguei quando tinha aí 4, 5 anos, limpar a cova de café. E tinha um medo que eu tinha, era da época, porque a cova você tem que limpar e ela é profunda. E no verão pode ter cobra, né? Então você tinha que olhar primeiro. Era 40 centímetros de largura e 50 de profundidade. Tem alguns, mais ou menos isso eu imagino, porque depois disso veio uma geada, acabou com tudo, aí o pai começou a mexer com gado, certo? Começou a criar gado, e aí ele resolveu comprar as terras um pouco mais dobradas e mais longe para aumentar a área. Vendeu aquela e começou lá no Iguaçu. Ele tinha do lado de lá do Iguaçu, já no município de Terra Roxa, eu acho que 3 colônias, algumas coisas assim. Aí vendeu lá e começou na beira do São Francisco, que era mais longe, e o pai tinha um outro negócio, ele era apicultor. Gostava da criação de abelhas? Gostava, e até nos últimos anos de vida dele, quando fui visitar ele, um dia eu e o Nuque sentado com ele contando como é que ele fazia a separação da rainha, e para produzir mais rainha, para aumentar a enxame. Então eu tinha conhecimento? Tinha conhecimento. Ele tinha um livro de um apicultor alemão, e esse livro era o guia dele. A Bíblia. Ele comprou não sei aonde, certo? E ele fazia, então, aquele negócio da centrífuga, certo? Com a correia, com a corrente de bicicleta, com a coroa e pinhão, alguma lata. E aí o que fazia? Ele colocava isso na Kombi, certo? Isso foi lá por 58, 60 e pouco, mais de 58, 60 e poucos. Ele colocava as latas do que cabia, o peso, ia vender no mercado municipal em Curitiba. Não tinha asfalto era só de Ponta Grossa a Curitiba.
E na volta, naquele tempo não tinha IPI. Então o que fazia? Comprava-se as peças de bicicleta de vários lugares, porque tinha muita peça importada, desde o raio era importado, o contrapedal, o cubo traseiro importado, a corrente importada. Então comprava-se isso e vinha na Kombi desmontado, bem assim, naquela parte de trás, sem os bancos, 20 bicicletas. Aí eu começava a montar a bicicleta. O Renato que montava as bicicletas? Eu e meu irmão Nelson, nós montávamos. Eu me lembro quando me formei no Rui Barbosa, então nós fizemos uma excursão com a dona Ingrid Zaibot pelo Paraná. E ela conseguiu, com o Lions aí, nós ficamos em tudo que é lugar chique, gostoso para nós, moleque de Rondon, né? E praia, certo? E eu tinha que deixar montado 24 bicicletas para poder sair na viagem. Então eu trabalhava. Aí, de repente, quando estava quase lá, o pai vendia 3, 4 bicicletas. 3, 4 que eu tinha que montar mais. E assim foi indo, mas comecei a trabalhar cedo, né? E eu acho que é uma grande coisa, viu, gente? Sem dúvida. Renato, a fotografia também fez parte da família de vocês. Foi mais teu pai, tua mãe que iniciou esse processo da fotografia em Marechal Rondon? Porque hoje o grande manancial, o grande acervo de fotos históricas que temos de Marechal Cândido Rondon é credo Oscar e da Erika Keffer, né? Pena que a gente não tem como dizer, ó, essa aí é uma foto do seu Oscar e da dona Erika. Isso é uma pena, porque em história isso é muito importante a quem dar o crédito. O pai, na verdade, era fotógrafo em Santa Catarina. Então, tenho fotos de lá de Piratuba. O meu pai nasceu lá e minha mãe nasceu no Rio Grande do Sul. Nova Petrópolis, né? E aí os dois se conheceram lá, casaram, e eu e o Nelson nascemos em Piratuba ainda. Aí acontece o seguinte: o pai veio aqui para ser fotógrafo e plantar café e criar abelha, e começou. Daí a mãe ajudava ele, mas quem começou com as fotos foi meu pai, que era fotógrafo, e ele tem umas passagens, tem fotos aí. O Willy Bart foi candidato a deputado estadual, né? Ele que colonizou Rondon, e aí cabe-se um parênteses. Eu acho que Rondon foi abençoado de ter a Maripá de colonizadora. Nós não tivemos nenhum atrito de guerra, de terra, de grilhagem, nada aqui, porque tudo foi feito de maneira honesta e tudo demarcado certo. Então, isso foi por isso que nossa cidade... Foi um exemplo assim... Eu sempre, até falo de uma reforma agrária. Quando falam de reforma agrária, eu falo, Rondon foi feita a reforma agrária. Vamos lá ver. Vamos lá ver, ali funciona. E o meu pai, então, saía com o Vili de Jeep para tirar fotografia dos agricultores, para fazer o título de eleitor. Então tem, eles atolando o Jeep junto com o Willy Bart, tem as fotos de tudo isso. Mas as primeiras fotografias aéreas de Rondon, a fotografia de exposição, ele ia lá no Moinho Henk, tinha lá, e depois tinha a torre de rádio do serviço alto-falante. O seu Júlio Zen, então. E aí, isso foi a parte do meu pai. A sua mãe já era fotógrafa em Santa Catarina? Não, ela começou com o pai. Começou com o pai. Vocês tiveram o primeiro estúdio fotográfico perto, me parece, do Tela Avenida ali? Do outro lado ali, onde é que morava a sogra do Peninha, o Erich Krepski. Da família Krepski. Acho que tem uma casa ao fundo que parece que era a residência. Deles lá. É deles lá. Antes disso, nós tivemos, antes do teu pai e da tua mãe ser fotógrafo, nós tivemos o Alfredo Krause aí, né? Que depois foi ser o taxidermista que empalhador de animais aqui, muito forte, ali na chácara que ele tinha. Hoje que era do Kleman, por ali. Porque hoje todos os animais empalhados no Museu de Guaíra foram obra dele. Tem lá em Maringá. Eu vi em Curitiba, não é bem no zoológico, é um outro.
local lá que tem esse trabalho com a natureza, vi trabalhos dele empalhado, e segundo alguns me informaram, diz que até no estrangeiro que vinha aqui visitar, levaram ele, né? Mas o grande manancial de fotos sem dúvida, da tua família. Pela época, né? Porque o Rondon não era nada. Que também o Alfredo Krause deixou. Sim, logo deixou, em seguida. Logo ele deixou do ramo, porque o gosto dele era pelo empalhamento, pela taxidermia, né? Renato, vamos lá. Exposição de 1958 a 1º de setembro a 8 de setembro. O que te recordas disso? Na verdade, essa exposição, eu já ia na escola. A escola era ali 50 metros da entrada da feira. Essa feira, na verdade, a Maripá fez para trazer comprador de terra para cá. Esse foi o objetivo principal. Foi o objetivo. Até onde que eu estava sabendo era que Toledo não quis montar essa exposição. Isso eu não lembro. E daí que uma conversa entre o Willy Barth e o Arlindo Lam. Diz que o Willy Barth pediu, você topa? Não, eu topo organizar essa exposição, né? E não tem dúvida, Renato, que isso também tinha um objetivo de venda de terras. E o seu Arlindo era uma pessoa com uma visão diferenciada na época, certo? De um homem que vê o futuro e sabe, adiantado no tempo. Conheci, conversei muito com ele, sim, certo? Hoje sou amigo da Lidi, do Hélio, do Bruno, da Mirta, do Baltinho, certo? Mas o seu Arlindo, a gente tem a maior admiração e respeito, certo? O Rondon deve muito ao seu Arlindo. A exposição de 58, eu acho o seguinte, eu tenho que a pessoa nasce com alguns dons, algumas coisas, olha, ele vai ser bom nisso, naquilo. O cara é músico, outro cara é dentista, outro cara é médico, e eu nasci para ser comerciante. Eu vou ter que confessar uma coisa, eu tive muita conversa com a tua mãe na época que eu era escolar do Rui Barbosa. Tua falecida irmã, a Irene, era minha colega de turno. Sim. Você já estava no 4º ano do Rui Barbosa, do ginásio na época nossa. Ali que eu me lembro de ti. Um dia conversando com a tua mãe, ela me falou, não, meus filhos vão dar tudo para o comércio. Foi uma profecia dela. E fechou, né? Fechou. Eu com 7 anos pegava aquela caixinha, onde é que vinha as fotos. Meu pai e minha mãe tinham tirado as fotos e passavam noite adentro para revelar as fotos, cortar tudo certinho, né? E aí eu saía para vender. E vendia o que tinha, eu saía com a caixa cheia, o que tinha, porque o cara vinha do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ele queria levar uma foto, era tudo preto e branco, de um pé de mandioca com tanta raiz, com pé de milho e tudo isso que tinha ali, sabe? Então vendia muito bem, eu passava o dia vendendo, com 7 anos de idade. Fazendo troco, fazendo... Você já tinha um tiro para o comércio? Eu já tinha. Aí, um pouco mais tarde, eu comecei a vender revistas. Tinha uma editora chamada Ibal. Ela tinha Tarzan, Zorro, Roy Rogers e essas revistas assim, Mandrake. E eu comprava por reembolso postal, vinha, e aí eu tinha uns 10 anos de idade. E aí eu saía na cidade para vender as revistas. Já tinha mais ou menos os fregueses, meus clientes, eu comprava tanto de cada um e ganhava dinheiro e ainda lia as revistas de graça, né? Eu cuidava para não... E aí depois disso, numa dessas idas com o pai para Curitiba, que ele foi levar o mel, eu tinha juntado um dinheirinho e aí eu fui numa livraria lá, não lembro aonde, né? Eu comprei caderno escolar e coisas para vender para os colegas do Rui Barbosa. Aí eu fiz uma livrariazinha no meu quarto lá e vendia. Então eu tinha em mim que fazia negócio. Cabe aí, se vocês quiserem cortar depois, cabe. Um dia eu fiz um negócio e vale, eu acho que o ensinamento. Eu também vendia e comprava, trocava revista usada, certo? Então, trocando, e
De repente eu estava com a pilha de umas 80 revistas, não sei o que. Aí chegou um cara e falou: olha, eu fico com tudo, troca pelo relógio. Meu Deus, eu olhei para aquele relógio e eu falei: mas é o melhor negócio que apareceu na minha vida. Eu fechei o negócio e pus o relógio no pulso. Aí o pai chegou para mim e falou: o que é isso? Digo: ó, relógio, fiz o negócio. Que negócio? Assim, assim, assim. Aí ele pegou e falou: mas Renato, essa pessoa não pode ter feito esse negócio, tem alguma coisa errada, Renato. Eu digo: ó, pai, eu não estou mentindo, esse é o negócio. Quem é? Aí eu falei o nome da pessoa. O pai pegou o carro e foi falar com o pai desse cara que eu fiz a troca. Aí ele chegou, daí o velho falou: sim, meu filho tem. Ele estava com esse relógio porque disse que ele tirou 3º lugar no semestre na escola e ganhou de presente do negócio. Mas não era verdade. Ele tinha ido numa relojaria aí na cidade e comprou. E onde é que ele arrumou dinheiro, eu não sei. Eu sei que meu pai fez eu abrir o negócio. Peguei as revistas de volta. De volta. E aí eu falei: pô, pai, mas ó, viu, pai, eu não menti, eu fiz o negócio, né? Filho, o dinheiro e o que ele deu em troca não era dinheiro dele, e aí você não pode fazer um negócio. Pô, Me deu uma dura, eu fiquei sentido, mas eu acho que isso foi uma lição para mim. Não, eu acho que não é só lição para ti, hoje Sim, você está transmitindo sim, essa lição para as gerações. Tá? Não pode. Então... Renato, eu quero voltar lá para a exposição de 1958, que o pessoal comenta que o menino Renato Kiefer foi um super vendedor de umas sanfoninhas com várias fotos coladas da exposição, e que aquilo vendia como a água em corrente, né? Todo mundo queria saber. As fotos já existiam, vamos dizer. Essas fotos que o pai tirou na exposição, era da exposição e de algumas curiosidades de Rondão. Sim. Ele fez uma sanfona, era a com foto... cartolina. Essa sanfona, ela veio pronta. Certo. Ela não foi montada aqui. Ela veio pronta, e essa foto também não era postal. Não, acho que era 6x9, 6x8, alguma coisa assim. Aí colava, acho que era 7 fotos. Eu tenho a impressão que eu tenho uma sanfoninha dessa, mas não recordo agora o número. Mediu o tamanho das fotos, 6x8. 6x8. Então era o tamanho, meio postal. Meio postal. Não, é menos do meio postal. Mas eu acho que dava, que seja, né? E eu realmente vendia isso, era um tipo cinza, azulado, eu me lembro algumas, né? E eu acho que era 7, 8 fotos. Então a pessoa comprava essa sanfona, em vez de comprar uma? Não, acho que 3 fotos, dava essas menores, já tudo coladinho, bonito. Esse era o trabalho que o pai e a mãe faziam. Além disso, as sanfoninhas e o do negócio. Da sanfona eu tinha esquecido, agora que você falou, eu lembrei, é verdade. Mas o pessoal, tem um pioneiro que me comenta que viu o Renato Kiefer, chegava lá com as sanfoninhas, em questão de instantes estava tudo vendido, e o Renato voltava mais. E o pessoal em casa, a dona Erika e o seu Oscar, colando, e você voltava para a exposição e vendia. Que era uma lembrança. É verdade. Foi em 58, eu nasci em 51, então eu tinha 7 anos. 7 anos. E provavelmente você até deve ter passado para o Moisés Lupião, uma dessas sanfoninhas. Ah, sim, pode ser. Porque era o governador. Que nós tivemos até a vinda do ministro da Agricultura para essa exposição. Então foi um acontecimento. Tal café não deu certo, então, para não deu. Para ninguém, me parece. Não deu. Mas a campanha da Maripá era inicialmente que aqui dava café. E por isso muita gente veio para cá para o cultivo do café. Vocês ficaram com o estúdio fotográfico até... depois que a mãe parou, passou para minha irmã. Daí minha irmã explorou por um monte de tempo, e aí ela resolveu montar outra coisa. Mas eu não lembro até que ano, essas datas aí... Eu acho que até meados de 1990, é o que eu estimo, né? Inícios de 90, mais ou menos por ali. Mas também a
vamos dizer assim, o costume de tirar foto também nesse período mudou muito, né? Mudou, mas a foto, quando saiu a filmagem, eu digo, vai acabar a fotografia. Mas você vê que eu acho até a febre da filmagem hoje não é mais tanto como antigamente, e a fotografia se manteve. Se manteve. Uma porque é digitalizada, né? Então Sim. hoje qualquer celular, qualquer coisa tira foto. Parece que dá a impressão que são compatíveis, porque quando surgiu a internet, né? Não vai ter mais livro, né? E está acontecendo o contrário, hoje está se vendendo muito livro. Porque ninguém vai se deitar numa rede para ler um livro no notebook. Uma revista não tem nem que fecha, né? Renato, eu tenho aqui algumas anotações. Vocês começaram com estúdio fotográfico, exploração agrícola, teu pai, apicultura, você confidenciou isso agora. Essa transição, esse começo da revenda de bicicleta, o que levou o teu pai e tua mãe a investir no comércio de bicicleta? Quando nós morávamos ali lá perto da delegacia, uma pessoa chamada Kurt Ulmer montou uma loja de bicicleta. E ele, humilde, ele precisava de um sócio. Certo. E aí meu pai entrou de sócio para alavancar o negócio dele. Aí o pai construiu aí, onde é que é do lado do antigo cinema, onde é que até hoje a mãe mora, e ali a loja de bicicleta foi para ali e aumentou. Aí começou Monarch, vender bicicleta nova e não sei o que, a coisa foi crescendo. Aí o Curto eles resolveram abrir a sociedade e o Curto abriu uma outra loja e o pai ficou com essa loja, Casa de Bicicleta. Mas ele queria, o negócio dele era fazenda. Ele pegava de manhã, ele pegava uma banana, duas, mais um pão, mais alguma coisa, pegava a Kombi, o F-75 e ia para a fazenda. Esse era o almoço dele. Então, passava eu com dia. 16 anos de idade, eu era o gerente, eu fazia as compras. A não ser quando era uma compra muito grande de bicicleta, assim, tipo 200 bicicletas, que era envolvia um valor alto. Um valor alto, eu cheguei a levar um representante, na época nós chamávamos de viajante, lá para a fazenda, lá em Margarida. Pai, o negócio é assim, esse negócio está muito grande, mas a proposta que ele fez é boa, acho que nós aguentamos. Aí ele autorizou fazer, mas senão os outros pedidos, tudo, e preço de venda e tudo, com 16 anos eu gerenciava a loja. Você, entre o Nelson e você, quem é mais velho? Eu sou mais velho. O Nelson depois também se dedicou tudo à agricultura. Daí começou o seguinte, aí começou na época a mecanização de Rondon, certo? E aí meu irmão tem um tino muito grande de saber da máquina, de lidar, de quando vai estragar isso, aquilo. E aí nós compramos, o pai comprou 3 tratores de esteira. E aí nós começamos a destocar. E foi uma grande alavancada nos nossos negócios. Aí meu irmão cuidava disso e eu estava terminando minha faculdade. Você se formou em administração? Administração. Daí o pai chegou, Renato, tem que fazer financiamento de banco, tem que fazer orçamento, tem que fazer laudo para conseguir fazer os financiamentos. Eu não tenho escola para isso, o Nelson está cuidando das máquinas, nós precisamos de você. Eu estava tentando engrenar a minha vida. Eu fiquei 2 anos no exército, né? Eu estava tentando engrenar minha vida. Aí eu e minha esposa, já era casado, nós resolvemos voltar. Você não queria, na época estava morando fora. Aí o meu pai fez o seguinte, ele passou essa loja de bicicleta para mim e deu para o meu irmão e para minha irmã um terreno ali perto do Concórdia, já fez a distribuição. Aí eu comecei a tocar o negócio. Quando chegou em 1973, que eu voltei, eu queria começar, eu tinha que ampliar, só a bicicleta não dá. Certo.
Aí, Arthur, eu peguei e pensei em entrar na linha branca. Geladeira, e é essa linha branca. Sim, linha branca, que conhece lavadora, então. Mas aí chegou para os próximos, Rondon, HM, Renascença, não sei o que, eu falei, pô, eu não vou conseguir competir com esses caras. Esse cara era uma potência. É volume, né? E já naquele tempo era. Aí teve um professor que, em 72, falou que a crise do petróleo, a primeira vez que deu um problema de petróleo foi em 72. Ele falou na sala de aula, o problema do petróleo é o seguinte, os árabes acordaram e o petróleo nunca mais vai ser barato. Aí que negócio de moto, eu fui na Honda, consegui a concessão para Rondon, aí comecei a vender moto. Aí tem o segundo pulo, que eu acho que foi cada vez que o tempo passa, eu acho que eu fiz mais certo. O segundo pulo é o seguinte, eu vi que Rondon sozinho era pequeno. Eu tinha que formar a rede. E eu tinha exemplo na época. Se nós voltar para Rondon, toda Valmette, Chevrolet, todos esses eram redes. Palutina, Cascavel e mesmo o Rigger em Rondon já estava expandindo, tinha até Foz do Iguaçu. Eu digo, se eu não fizer o mesmo, eu vou sufocar aqui, alguém vai me sufocar. Aí eu fui para Foz e Toledo, consegui. Aí numa outra negociação eu consegui Cascavel. Só que na época aí não tinha computador, não tinha gente para fazer meio de transporte. Eu cheguei à conclusão que eu tinha que vender Foz do Iguaçu. Pela distância? Pela distância, que eu ficava muito tempo fora, muito desgaste, e eu fico com as três. E hoje eu vejo, não quero entrar de dizer que eu sou cara, não é nada disso, gente. Mas das pessoas que começaram nesse ramo de automóvel e agrícola, não sei o que, praticamente sobrou eu. É verdade. Você dá uma olhada, os outros... Se fizer uma checagem... Os outros, os caras de fora tomaram conta. Sim. Certo? Os caras de fora tomaram conta. Você vai ver hoje, a maioria dos carros... De carro não tem mais ninguém de Rondon, né? Não tem mais ninguém. Certo? De trator não tem mais ninguém de Rondon. De colheitadeira não tem mais ninguém de Rondon. Não tem, certo? E se eu não tivesse saído, tivesse expandido, se desse esse passo para fora, filializado, como se diz, e aí eu acho que estaria pior, né? Então tá. Aí nesse momento que você fez a transição para a revenda de motos, a bicicleta ficou... Não deu mais? Ou... eu peguei a bicicleta, daí eu fiquei um tempo com os dois. Aí eu passei para o Erso, para ele fazer, e aí ele quis montar. Eu acho que o Erso só se precipitou no tempo. Enquanto o pessoal devia ter montado feijão com arroz, ele já queria montar a bicicleta como é hoje. A bike com mais esse acessório, mais aquele, então... ele já estava buscando lá no alto, mas a demora para chegar aqui embaixo levava mais tempo, né? Você tem noção de mais ou menos quantas mil bicicletas a Kiefer Motors chegou? A Kiefer Motors, Kiefer era bicicleta. A Casa das Bicicletas. Casa das Bicicletas, exatamente. Mais ou menos que você tem como imaginar? Não. Nem quantas eu montei. Não tem essa. Não tem nessa. Tá, Renato, você tinha a opção de escolher das marcas da moto, né? Eu não sei, na época tinha só a Honda ou tinha mais outra? A Yamaha, desculpe, a Yamaha era da mesma época. Inclusive aqui em Rondão, a Rima começou a vender Yamaha, né? A Rima, Sim. E aí eu fui atrás e eu andei pesquisando. Eu fui falar com o mecânico e tudo. E como a Honda estava vaga, e a Honda ela começou menos agressiva que a Yamaha no Brasil, por isso que não tinha vindo ninguém da Honda, porque o pessoal da Honda é muito do planejamento.
Japonês? Japonês, mas Yamaha também é. Mas a Honda é planejamento. Eles Centrado. planejam 8 vezes e realizam 2. Nós realizamos 8 vezes e planejamos uma no Brasil, sabe? Sim. Então, esse ciclo invertido, inclusive, eu ouço muito, pô, mas a Honda demora para esse modelo lançar no Brasil e já ter na Europa. Não, para ela lançar o modelo no Brasil, primeiro meio ano tem que ter todas as peças de reposição, já tudo, para ninguém ficar. Sabe, é japonês, planejamento, ele tem que se respeitar. E a Honda desde sempre foi motor 4 tempos. A Honda não tinha moto de 2 tempos. Já a CB50, que era a importaria, a CBzinha, era 4 tempos. E isso já na época, lendo e conversando, 4 tempos dura, menos poluente, não sei o quê. Tanto que hoje praticamente todas as motos, né? Teve aqueles euros, aquelas reuniões na Europa de poluição, a Honda sempre teve na vanguarda. Eles começaram a proibir de 2 tempos. Certo? E aí, então, a Honda nisso já estava na frente. O produto é bom. Renato, eu acompanho isso muito, porque eu leio muitos jornais antigos, né? Vocês tiveram muitos eventos de lançamento de modelos, né? Tem um lançamento que vocês fizeram deixa eu ver, eu fiz a anotação, dia 20 de julho de 1989, que foi o lançamento da CBR 450. Vocês fizeram um big de um evento no Concórdia. Sim, tá. isso. Vocês à tiveram, noite. Vocês tiveram outros lançamentos também. Sim. Hoje parece que novos lançamentos não acontece com a regularidade que acontecia antes? Acontece. Vamos dizer, o que eu acho? Eu acho que hoje é muito. Eles, vamos dizer, uma CG 125. Hoje tem a Titan, a Start, a Cargo. Então, da mesmo modelo, da mesma cilindrada, tem 3, 4 modelos. Então, um ano muda uma, outro ano muda outra. Não é assim uma novidade. Nós tivemos agora o lançamento da Honda, a Africa Twin, né? uma moto de 1.100 cilindrada fora. Nós fizemos um café da manhã em Cascavel. E hoje existe 2 tipos de revendas de 2 rodas, né? Sei. Ela existe a normal, e aí tem a Dream, que é a revenda que pode vender os modelos grandes, de CB500. É seletiva, é seletiva. Então. Seletiva. Então, hoje na região oeste, a única que vende somos nós, a Motopark, em Cascavel. Aqui não tem. Eu posso trazer ela aqui porque é filial, né? Certo. Mas a revenda autorizada é Cascavel. O top de venda é lá. É lá, então lá eu preciso um showroom, é um cliente diferenciado. É uma moto de mais de 100 mil, eu recebi 3 motos esses dias, eu vendi 3 motos, 170 mil cada uma. Então, vale muito mais do que certa linha de carro, né? Sim, e aí uma pessoa que é um segmento diferenciado do... É moto top, então. Então, modelo top. Tá, Renato, nós tivemos aqui em Rondon muitas vezes isso acontecendo. Os motos ou passeios. Vocês tiveram alguma vez atrás isso, a Keffer Moto? Foi umas coisas muito bonitas que aconteceram. Tem pessoal, os passeios saíram de Cascavel, foram até Porto Mendes, a cidade depois cheio de jovens aí. No início me parece que tudo muito bem comportado, depois algumas pessoas ali no meio perderam um pouquinho a linha, mas foram eventos assim muito grandiosos. Eu tenho nessa linha, deixa eu até voltar um pouco mais. Na verdade, é difícil de dizer, mas nossa empresa, então, sim, para não usar o singular, nós montamos, que minha esposa sempre teve nesses eventos, nessas coisas, minha esposa sempre estava do meu lado, desde o início da concessionária, sim, certo? Como o meu filho está agora, né?
Então, nós começamos a fazer o motocross aqui. Eu ia entrar nesse assunto, bicicross, em seguida. O motocross... Antecede aos passeios de moto. Exatamente. Aí do tempo do Deonato. Isso. Nós adaptava a moto, que não tinha moto para isso. A pista era lá onde que era o lixão, né? O lixão, e depois disso foi lá no outro lixão. Isso, exato, isso que eu queria dizer. E depois na linha Concórdia ali também, tem no anel viário. Isso. Que também era lixão antigamente. Sim, era lixão também. Então, a gente montava. E aí eu sempre tinha o corredor, na época era o Deonato aqui, e a gente fez um acordo com o pessoal de Umuarama. Eles começaram a montar a equipe de 250 cilindrada e eu a de 125. Aí nós competia contra Yamaha, outras marcas, então eu me especializei na 125 e ele na 250, para a Honda ganhar todas, e nós ganhávamos, né? Aí fizemos uma corrida que o Paraguai, a gente trouxe um piloto de renome nacional em Cascavel, dentro do autódromo, fizemos uma pista, e essas pistas era muito o Deonato e eu, a gente ia, venha com trator, com máquina, passa aqui, passa ali, faz assim, e hoje eu acho que com isso nós implantamos o motociclismo aqui, certo? E até eu falo com orgulho, para quem gosta de moto e que participou dessa fase, nós tivemos aí um brasileiro famoso chamado Japonês Voador. Isso. Eduardo Sasaki. Eduardo é cria nossa. É cria da Kiefer Motos. Da Kiefer Motos. Da Kiefer Motos, a dona Luzia, a mãe, o Paulo, o pai dele, sabe? A gente via junto, e aí de repente ele começou a correr o circuito nacional. E aí o Paulo Miyazaki, ele veio falar comigo, Renato, vamos fazer uma parceria? Aí eu acabei e digo, olha, primeiro a propaganda na moto é muito pequena, você não vê. Não vê, né? É pouco visual. Você tinha que ter acerto com o cara que narrava para ele falar do teu nome, não sei o que, e aí correr lá em Porto Alegre para Motopark, comercialmente não justificava. Aí, o que eu fiz com ele? Eu cedi meu mecânico, sei, o Jonas, e foi ser o mecânico do Eduardo. Aí ele foi campeão brasileiro, foi pro Japão. Eduardo hoje voltou a morar em Cascavel. A Sasaki está morando em Cascavel. Morando em Cascavel. Ele teve um acidente feio, aí ele teve problema de memória, sequelas e tudo, mas está aí em Cascavel. Acho que foi candidato a vereador aí em Cascavel na última eleição. Certo? Essa é uma parte. Aí nós começamos a fazer os passeios, é verdade, Arthur. Esse passeio que eu organizava era a Motopark. Saía de Cascavel, uma ambulância atrás, a polícia rodoviária na frente, parava muito bem organizado, Toledo, muito bem organizado. Vinha o pessoal da minha revenda de Toledo já, e aqui. E também andava quem quisesse, né? Ia para Porto Mendes. A participação era livre. Aí começou realmente, a ver. Aí teve 2 lances que me fizeram refletir um pouco. E era bonito. Eu ia junto nos passeios, os agricultores com cuia de chimarrão, sentados naquelas cadeiras de praia, para ver a passagem, certo? Era um negócio bonito. Aí andou dando um acidente numa volta. Aí o que eu fiz? Eu digo, olha, o motopasseio termina em Porto Mendes ao meio-dia. Cascavel, Toledo, Rondon, Porto Mendes, meio-dia termina. E nós chegava lá, sempre controlava para chegar tipo meio-dia lá. Então, tá. Aí servia almoço. O almoço, quem servia normalmente era o Clube Sempre Verde, para ganhar um dinheirinho, certo? Para eles ganhar. E era um evento que para Porto Mendes todo mundo ganhava dinheiro lá. E era bom. E aí nós fizemos esse negócio. Aí eu fiz um evento que eu fui até na Brahma em Curitiba para fazer um evento da cerveja zero. Tá? Aí eu pedi para o pessoal para não vender cerveja, das reuniões preliminares, e não adianta, o pessoal vinha, já queria cerveja, e vamos tomar, e vamos beber.
E isso me incomodou um pouco. E a segunda coisa que foi mais pesada é o seguinte: começou a ter uma responsabilidade judicial. Certo? Eu não vou citar nome, nada, mas teve um evento aí que a Cimacar fez lá em Porto Mendes, e uma pessoa acidentou e faleceu. Eu acho que na hora de entrar no rio, a Cimacar, ou a prefeitura e mais uma empresa, alguma coisa assim. E até hoje estão respondendo o processo. Não é possível. Sim. Então, eu cheguei a dizer, nós fizemos 13. 13, o 13º foi o último. Aí, ó, pessoal, fizemos, vamos parar. Porque eu me recordo de alguns eventos, isso que você falou, dos agricultores à beira da estrada tomando chimarrão, pessoal parado na beira da estrada aplaudindo, o pessoal passando. Uma coisa muito bacana, sempre com excelente organização. Você acha que volta o bicicross ainda para Marechal ou não? O motocross? Aliás, o motocross. O bicicross está forte hoje. Eu acho difícil, que hoje tem que ver pista, e hoje a coisa está muito mais profissional. Hoje a pista é muito mais profissional, ela tem que... É um evento caríssimo, caríssimo, com televisão, tem que vir com televisão, tudo. Senão o cara não participa. Eu acho difícil. Difícil participar hoje, né? Renato, você tem curso de administração? Numa conversa preliminar que nós tivemos, você falou que foi professor do Davi Carneiro. Muitos anos? Eu fui de 74 a 77, na época do professor Arno Yerke. Certo? Eu cheguei a ser presidente da CNC? Da CNC. Campanha Nacional das Escolas da Comunidade. Era CNG, que era gratuita. Gratuita antes, sim. E ali também teve umas decepções, ali não em Rondon, mas ali tinha umas treta. Talvez você deve lembrar disso. Uma das coisas que tinha ali na época, você tinha que mandar a primeira folha de pagamento dos professores para a CNC de Curitiba. E ela ia na Secretaria de Estado e chegava lá, olha, nós pagamos por aqui, olha, não sei o quê. E ele arrumava essa verba para eles lá em Curitiba. Não vinha para as escolas do interior. Eu descobri isso, aí deu problema, certo? Então... mas eu fui professor durante os 4 anos aí, o Schneidinha, o Ralph, o pessoal que tinha voltado de Curitiba, que a gente foi estudar e voltou. Mas aí deu esses problemas aí, puseram política no meio, se afastamos e tudo bem, né? Mas foi uma época boa, eu convivi com muito jovem, acho que foi positivo. Foi positivo. Foi positivo. Renato, você teve uma passagem pela política, né, de Marechal Rondon como vice-prefeito. Alguma situação daquele período que hoje te afastou da política ou não? Você está hoje, que eu vejo, o Renato Keff um tanto afastado. Você foi fundador do PP aqui em Marechal, se eu não me engano. Sim, do PP. Sim. Junto com o Eloy Lohmann, tinha o prefeito Erich Miller, ex-prefeito de Palotina, que vocês tiveram num evento em Curitiba. Eu não sei quem mais, eu tenho anotado isso. O Schneidinha, o Wieland Schur, o Hélio Winter, certo? Então nós mudamos aquele negócio da terceira opção, né? Certo. Você fala muito nisso em política, a terceira via. A terceira via de novo. Terceira via de novo. É complicado. Então, a gente fez e participou, de repente chegamos na condição de ser candidato. Aí eu na época falei, olha, eu topo ser candidato, mas eu como rondonense eu tenho algumas coisas na cabeça que eu gostaria de fazer. Certo. E muitas dessas coisas hoje eu vejo na minha cidade, então valeu a pena. Esse banhado que era da Viga, do seu Rodolfo. Do Rodolfo Viga, eu cheguei e falei, pessoal, vamos fazer um lago aqui, ó. Vamos fazer o portal, e mais coisa, as praças, né? Sim. Remodelar e fazer. Então, vou dizer, como rondonense eu queria participar. E
talvez no futuro ser candidato a prefeito, mas nunca foi, de coisa de político não era nada, não tá estava na veia. E nunca pensei em ser deputado, nunca, né? Não era o meu negócio executivo. Então eu digo, ó, vou 4 anos ajudar Rondão. Aí eu realmente tive algumas decepções e coisas que aconteceram e coisas que é difícil até você chegar, Arthur. Você está ali no comando, mas a tua palavra não é a última, e muitas coisas que você diz, vamos fazer, daí o pessoal diz, vamos fazer, e as coisas não aconteciam. Então, né? tem uns lances que magoam, mas certo? Eu vou citar bem rápido um exemplo. Um agricultor aí, em 3 voltas, não sei nem o nome dele, certo? Ele decidiu pedregulho para a prefeitura, e cascalho. Certo. E aí... Mas ele queria que fizesse 4 tubos, 3 tubos para ele ir para a lavoura dele com a máquina que tinha uma valeta, em troca. Não fizeram. Aí ele, em público, um dia me chamou a atenção. Olha, vocês vieram lá, eu falei, alguém confirmou para mim que foi. Eu falei, como não fizeram? Eu vou ver isso. Terminou o mandato e ainda não foi feito. Eu dei ordem para fazer. É difícil no serviço público. Difícil. Daí o cara que não fez era ligado ao vereador, se eu mando o cara embora, briga com o vereador. Eu falei, olha, não é assim. Não é para mim isso aí. Não é para mim. Não é para mim. E aconteceram outras coisas também, que não me cabe julgar aqui, certo? Eu só sei, depois de 21 anos, eu falo sem medo. Eu não fiz inimigo na política. Isso que é importante. Não preciso trocar de calçada quando estou caminhando em Rondão. Tenho minha consciência tranquila. E olha, se na época falaram, que eu sempre falo, eu tenho certeza de que eu não usei dinheiro público. Posso ter empregado mal o dinheiro público. Isso é passível a todo mundo. Mas em benefício próprio, não. Não. Eu, com certeza... Que bom, Renato. Que bom, Renato. Renato, a gente está quase chegando no final do nosso bate-papo, está muito gostoso. Às vezes a voz me falha por causa da máscara, né? Sensacional e formidável de poder entrevistar. O que você gostaria que acontecesse, Marechal Cândido Rondon, nos próximos 5 anos, assim, que ficasse uma marca para a população, na história de Marechal Rondon, assim que você sente, isso poderia ser feito aqui em Marechal Cândido Rondon, isso seria muito bom, que nem você teve essas ideias formidáveis aí do Lago Municipal, do Portal e essas coisas. Assim, uma coisa que você nas viagens pensa assim, não, mas isso aí seria muito legal lá em Marechal. Eu comentei com algumas pessoas, vamos dizer, na parte pública, né? Na parte comercial, na parte pública, eu faria uma gestão muito forte junto a Itaipu, de fazer a ciclovia, essa que vem de Pato Bragado, que o negócio, gente... Cada vez mais tem ciclista que, como hobby, como exercício, e isso é uma tendência. Se você vai para a Europa... Isso é irreversível. É irreversível. Você vai para a Europa, tem um gramado, do lado do gramado, uns 5 metros do lado do gramado da rodovia tem uma ciclovia. Então eu acho que nós devíamos ter ciclovia aqui até Porto Mendes. Outra coisa, ir de Rondão a Porto Mendes não tem nem acostamento direito de bicicleta, é uma temeridade. Então, junto com o Itaipu, fazer um circuito de ciclovia, aí sai de Porto Mendes, vai ali por Três Irmãs até Mercedes, sabe? Fazer um integrado com... Faz um rodo ciclo. Isso seria um negócio. Eu tenho outro, porque vocês querem ver, Rondão já foi no tempo do Paulo Pérez, destaque no handebol. O meu sócio Eloy, que é falecido, ele foi para a seleção brasileira. Foi um expoente. Mas ele foi para a seleção brasileira, aqui de Rondão. Aí começou o Marcelo Góes com o basquete. Começou a revelar gente para o basquete. Agora tem uma fase de vôlei. Então,
você tem que fazer um diferencial no esporte. Eu tenho na minha cabeça alguma coisa que a prefeitura podia fazer, é o seguinte, fazer um teatro. Certo? Bicicleta, corrida a pé e nado, atravessar um teatro em miniatura do campo, aliás, do Clube Náutico ali, Certo. sair, nadar até Porto Mendes, e Porto Mendes sair correndo, digamos, até Bela Vista ou no Bom Jardim, por ali, daí pegar a bicicleta e voltar, ou fazer o inverso, sair de Porto Mendes e, sabe, fazer um teatro regional com o Lago de Itaipu. Ninguém está fazendo isso. Era o grande sonho do falecido Jaime Lerner com os Jogos da Natureza, né? Sei. Que infelizmente não deslanchou, depois até por questões políticas, de mira política. Aí o Requião subiu, o Requião simplesmente deu risada do negócio e outro negócio que falta na administração pública, de um governo para o outro, de repente apaga. Vocês querem ver? Quando isso está aí a prova. O Centro de Eventos. O Centro de Eventos é um projeto de um engenheiro chamado de Paulo-Tina Jacovaz. Foi feito no tempo do Dieter, o Hélio Winter, não sei o quê. Aí, no nosso tempo, vamos fazer o Centro de Eventos, vamos fazer o Centro de Eventos. Eu não queria que fosse naquele lugar. Eu queria que fosse no lugar do Campo do Oeste, né? E daí aquela Avenida das Torres termina ali e com o Centro de Eventos de frente. Mas eu fui voto vencido, vamos fazer Centro de Eventos. Aí vamos fazer o projeto. Eu falei, gente, para quê? O projeto está feito, é bonito. Uhum. O projeto é bonito, olha aí. E aí começaram a analisar o projeto, aí sim, aí o pessoal do meu grupo político concordou e aí nós fizemos. E está na hora, pessoal, depois da pandemia, gente, vamos pintar aquilo ali, né? Tá na hora, fica deteriorado, está começando a ficar feio, certo? Porque é uma coisa fantástica, aquele visual lá criado. Ela tem tudo a ver com Rondon. Tudo a ver com Rondon, e depois tem a representação da maioria étnica, que é uma étnica do alemã. Das regiões. Foi muito bem representada a Alemanha aqui. É muito bonita aquela. Mas eu acho que deve acontecer, Renato, aí. Eles já reformaram a parte da frente. Da frente ficou, e essa numa outra etapa. Eu acho que esse ano que vem vai ter festa, né? Acho que a pandemia nos dá, apesar da a Europa estar vivendo uma quarta onda, mas a estação agora, outono e inverno, coopera para que haja novamente esse aumento dos casos lá de Covid. Eu estava vendo ontem na Áustria, começaram mais uma semana 3 de isolamento, porque até hoje só mais ou menos 65% das pessoas se vacinaram lá. E lá não é obrigatória a vacina, tanto na Alemanha, então é complicado. Um terço dos americanos não toma vacina. Não toma vacina. Renato, eu te agradeço a tua vinda em atender esse convite. Nosso papo foi bastante informal, bastante significativo para a preservação da nossa história. Você tem um conhecimento amplo, viveu muito, e muito com quem eu falo dos pioneiros sempre recordam de ti, da venda da fotografia da sanfoninha. Então, muito obrigado, Renato. Foi o início do meu comércio. Então. Foi o início do teu comércio, né? E você deu os primeiros sinais que você tinha o dom para o comércio. Sim. E a profecia da tua mãe deu 100%, porque o teu irmão o Nelson, atividade agrícola também. Agrícola, e ele eu ajudei, né? Sim. Vamos ter que ajudar. Ele é revendedor Honda em Sinop. Sinop, lá. Aí foi no tempo que eu estava lá em São Paulo, muito perto da Honda, que eles nomearam ele lá. E o Nuke está todo envolvido na agricultura e contrariando o que os antigos falavam. Quem não tem mão calejada e tem a mão branca não dá para a agricultura. E ali está se provando o contrário, né? Como outros também aqui da cidade saíram
não tinha nenhum conhecimento e se deram por casamento, tiveram que optar em ir para a agricultura e se deram 100%. É dedicação, né? Dedicação. Boa vontade, né? Boa vontade. Porque tem um ditado assim que diz, onde tem uma boa vontade não tem pouca dificuldade, né, Renato? É verdade. Então, Renato, muito obrigado por atender o nosso convite. Talvez um outro dia vai surgir um outro mote que eu possa entrevistar novamente. Tomara, aqui. tá bom? Muito obrigado, Renato. Estamos aí. Obrigado e parabéns a vocês aí, tá? Obrigado.